convertesse. Então eu ficava preocupado demais, eu sofria. Enquanto que eu aprendi na palavra do Senhor que o nosso papel é pregar a palavra de Deus. Independente se a pessoa vai converter ou não, se ela vai querer Jesus ou não, porque o nosso trabalho, se vier perseguições, a gente continuar pregando a palavra de Deus. Nosso trabalho é esse. Agora, a pessoa, eu achar, porque eu preguei para uma pessoa e a pessoa não converteu, eu achar que eu perdi meu tempo, não. Não foi perdido, de jeito nenhum. Se ela não converteu, se ela não quis a palavra de Deus, não quis aceitar Jesus, aí já não. Então eu parei de sofrer com isso. Né? Quando eu tenho a oportunidade de falar de Jesus para alguém que não conhece Jesus, eu vou e falo e saio tranquilo, saio satisfeito, saio feliz. Né? Porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Se a pessoa não der crédito ao Espírito Santo de Deus, ele vai dar crédito a mim? Então eu não posso, eu aprendi a não sofrer, porque eu sofria demais. Eu ficava angustiado, eu passava a semana inteira, o que essa pessoa não está entendendo? Por que ela não converte? Talvez o Claudeci lembre como eu sofria. Eu cheguei a te falar um dia, falei, Marcelino, prega. Veja bem, irmãos, Estevão viu a conversão de Paulo? Não, né? Não. Mas Paulo se converteu por quê? Ele viu porque a pregação. Viu a morte de Estevão e entendeu o que o Estevão tinha dito. Que Estevão tinha dito. Amém. As vestes de Estevão ficaram nos pés de Saulo, de Tarso. E mesmo assim eu imagino que quando Estevão abriu a boca e começou a falar, porque a Bíblia não dá referência que Paulo ou que Saulo até então apedrejou Estevão, mas dá referência que ele consentiu na morte de Estevão. Logo no versículo 1 do capítulo 8, não é assim, Antônio? Então o que acontece? Paulo, quando ouviu todo aquele relato, todo aquele discurso, o maior discurso do Novo Testamento feito por Estevão, ele entendeu porque Estevão, queridos, ele começou em Abraão, ele foi para Isaac, ele passou por Jacó, foi aos 12 que saíram de Jacó, foi para José, caiu em Moisés, que foi o libertador, que é uma representação de Cristo no Antigo Testamento, e depois ele foi em Josué, o avanço do povo de Israel sobre a terra, a Nova Canaã, e ele diz, Estevão diz em seu discurso, que não foi o povo que conquistou não, Deus os colocou lá dentro. Estevão diz isso. Aí Estevão fala de Josué, aí Estevão, fala de todo o processo quando o povo entrou na terra, e depois ele vem em Cristo Jesus. Então ele deu todo um relato, um teólogo por excelência. Se você pega o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, e você lê o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, queridos, para você pregar para alguém, se você não tiver muito tempo para dar um estudo longo, algo assim parecido, a base da salvação está no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Eu não sei se vocês creem assim. Amém. Leia o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos para ver. Está toda a base da salvação. Está o princípio, o meio e o fim, que é o princípio da igreja. Então está toda ali no capítulo 7. Então Paulo se converte através da morte de Estevão, como o Antônio falou. Mas interessante que Estevão não viu a conversão de Paulo. Mas o que ele fez? Ele abriu a boca e pregou o Evangelho. E aí, quando ele estava lá todo ensanguentado, prestes a morrer, o que ele disse? Pai, os imputes deste pecado, os perdoe, porque eles não sabem o que estão fazendo. O fato é, eu estou dentro do contexto, Marcelino, o fato é que nós devemos abrir a nossa boca, pregar o Evangelho e não termos preocupação. Queridos, eu vou dizer uma coisa aqui, eu não quero que vocês se escandalizem, faz o irmão Nilson. Faz tempo que eu não vejo o irmão Nilson. Não quero que vocês se escandalizem. Nós não temos que perder noite de sono por alguém que nós estamos querendo que seja salvo, não. Não temos, Antônio. Temos que pregar o Evangelho,
temos que interceder pela salvação, temos que deitar e dormir. Se nós perdemos noite de sono por alguém que a gente quer que seja salvo, nós estamos tirando o poder do Espírito. Entenda bem. Nós estamos querendo intrometer naquilo que é do Espírito Santo. Temos que estar tranquilos. Muito bem, o título que nós vamos estudar hoje: quando a igreja de Cristo é perseguida. Quando a igreja de Cristo é perseguida, não é? Que lição que é essa? Quem pode orientar aí? Lição 7, não é? Hoje é que dia? No 8. Lição 8, hoje é que dia? 20 de fevereiro. 20 de fevereiro. Os efeitos da morte de Estevão. O sangue virou o quê? Semente. Semente. Vamos estar lendo. Essa lição é muito rica. Ela fica boa mesmo no meio. Então não vou perder muito tempo aqui no início, né? Vamos ver ela, para a gente chegar lá no meio dela. Muito bem, a introdução, nós vemos aí, não é? Um dos defensores da fé, logo na introdução, Tertuliano, que viveu entre 155 e 222 depois de Cristo, se converteu por volta de 195, não é? Depois de Cristo, e rompeu com a igreja romana, quando entendeu que a salvação era mais ampla do que os ritos romanos, que era tão somente rituais, não é? Que não vinha trazendo o efeito da palavra de Deus, ou seja, a manifestação do Espírito Santo. Mas eu quero dizer algo muito importante antes de entrar na introdução, que está aqui na interação. Está assim: os crentes demonstram, por intermédio do testemunho pessoal, o que Jesus havia feito. Os crentes demonstraram, melhor dizendo, por intermédio do testemunho pessoal, o que Jesus havia feito em suas vidas. Não podemos nos esquecer que fomos chamados para sermos testemunhas de Cristo. Veja bem, nós vamos aprender na lição de hoje que é com a nossa vida que nós transmitimos Cristo ao mundo. Os irmãos entenderam? É com a nossa vida que nós transmitimos Cristo ao mundo. Não é com as nossas palavras. As palavras são consequência daquilo que nós estamos vivendo. Quem lembra daquela palavra assim? Da boca sai o que o coração está o quê? Cheio. Cheio, não é verdade? Mas para o coração estar cheio, nós temos que ter vida com Deus. Tem certas coisas, irmãos, que nós precisamos observar. Há uma onda aí de nada a ver e coisas assim dessa maneira. Não podemos entrar nessa onda. Não podemos. Nós temos que pregar a Cristo primeiro com a nossa vida, segundo, as nossas palavras. Nós temos que demonstrar a salvação com a nossa vida. Não é verdade? Por exemplo, eu e o Antônio, nós nos conhecemos aqui na igreja. Mas se nós tivermos a oportunidade de passar 10 dias juntos, eu tenho que demonstrar ao Antônio e ele a mim que Cristo verdadeiramente reina em nós. Que independente de qualquer coisa que vai passar durante esses 10 dias, quem é maior é Cristo. É muito bonito, irmãos. A gente dá aleluia, glória a Deus, falar, pregar, cantar, né, aqui na igreja. Isso é lindo. Mas eu quero ver no dia a dia. Eu quero ver na lida. Eu quero ver no trabalho. Eu quero ver nos atos, nos feitos, no testemunho de vida. É aí que nós temos que estar zelosos. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do quê? Mal. Do mal. Temos que estar atentos, porque o mundo está nos observando. O mundo está nos vendo, Marta. Eles ficam doidos para achar uma brecha para entrar e acabar com a gente. Jesus disse que pelas nossas palavras seremos condenados, seremos justificados. Até pelo aquilo que nós falamos. Da vez até numa roda de amigos, em determinado lugar, depende de você que começar a falar o assunto, você vai demonstrar o que você é. Até pelas palavras. Está vendo? Vamos então para a introdução. Semeado em Jerusalém o sangue de Estevão frutifica a vocação universal da Igreja de Cristo. O que parecia mais uma seita judaica extrapolada ou
estragar.